Olá a todos, aqui é o Flávio Crozara para mais um Minuto Econômico. Hoje é dia 4 de novembro de 2024 e nós vamos falar um pouco sobre o que movimentou a semana passada e qual a nossa expectativa para essa semana, por sinal, uma semana bastante movimentada. No Brasil, nós temos uma semana de Copom, que em meio a várias dúvidas que indicam que o governo não deve tomar as medidas necessárias para poder fazer a contenção de despesas que trouxe o endividamento brasileiro para o maior valor nominal da história, aliado a isso, um real fraco que vem perdendo valor rapidamente para o dólar e que já passou em muito do limite que foi estabelecido pelo Banco Central e que era de R$ 5,50, o mais provável é que a nossa taxa básica tenha um novo aumento de 0,5% e volte ao patamar de 11,75% ao ano, mantendo a expectativa de chegar perto dos 12% no fechamento de 2024 e talvez 13,5% no fechamento do ciclo, que deve acontecer lá para março, abril do ano que vem. O projeto da reforma tributária teve novos movimentos durante essa semana com algumas novidades importantes. Primeira delas, a proposta de taxação extra sobre pessoas físicas com renda muito elevada acabou sendo derrubada. Também foi excluída a incidência de ITCMD sobre previdência de VGBL. E aquela taxação de imposto sobre doação na distribuição desproporcional de lucro também foi derrubado. Além disso, foi mantida a cobrança de ITBI sobre o valor de avaliação do imóvel feito pela Prefeitura e continua a possibilidade de transferência de crédito de ICMS, futuro IBS, para empresas do mesmo grupo. Uma boa notícia foi a entrada em vigor da instrução CVM 179, que agora dá mais transparência para o investidor em relação à sua movimentação financeira. O principal ponto dessa legislação em relação a isso é que todas as corretoras, bancos, agentes autônomos, consultorias e outras empresas serão obrigados a enviar um relatório trimestral indicando o quanto cobraram de taxa do cliente, acabando de vez com aquela história de que determinada instituição trabalha sem nenhum tipo de custo para o cliente. Eu quero ver agora como que vai acontecer em relação a vendedores de COI, como que eles vão conseguir convencer que esse não é um péssimo investimento para o cliente. O Ibovespa chegou a ensaiar uma alta na segunda-feira, mas as falas do presidente indicando sua posição mais resistente em relação a corte de despesa e potencial fritura do ministro Haddad trouxeram um risco fiscal de volta à mesa e fizeram com que o índice caísse mais de 1,3%, caindo 1,36% durante a semana, e fechou na mínima da semana em 128.120 pontos. Em compensação, o dólar subiu quase 4% só essa semana, cotado a R$ 5,87. É o maior valor de fechamento semanal da história. Nem mesmo durante a pandemia, quando o risco estava no auge por conta da crise sanitária, tivemos um dólar fechando nesse valor. É realmente preocupante porque a moeda americana é balizadora para diversos insumos, de combustível a alimentos e, por motivo óbvio, acaba influenciando diretamente a inflação. Mercado internacional, nos Estados Unidos, as atenções ficam divididas entre dois pontos. De um lado, temos a eleição presidencial, que acontece amanhã, onde o ex-presidente Trump aparece com uma pequena vantagem, e nós temos Trump com um discurso mais nacionalista, com a ideia de tornar a América grande novamente, enquanto Kamala foca mais em um assistencialismo. Ou seja, a principal potência do mundo está dividida entre corte de impostos ou aumento de gastos, e ambos são prejudiciais à economia. Um outro foco importante da semana nos Estados Unidos está na reunião do FONC, que acontece 2 dias depois da eleição presidencial e que continua com uma incerteza muito grande em relação à velocidade de corte da taxa básica de juros por lá. Principalmente depois da divulgação do payroll na última sexta-feira, que indicou a criação de apenas 12 mil empregos, sendo que a expectativa era de 108 mil empregos. E quando a gente compara com o mês anterior, que teve a criação de 254 mil empregos,
a situação fica mais complicada ainda. E esse é um indicador importante que o Fed usa como balizamento para poder conduzir a sua política econômica e tentar fazer com que a economia faça um pouso mais suave com relação a esse aumento de taxa de juros que aconteceu no ano passado. No Japão, o Banco Central japonês manteve a taxa de juros entre 0% e 0,25%, conforme já era esperado pelo mercado. Bom, por enquanto é isso. Força, sucesso, saúde para todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.